onde segunda-feira estávamos aqui, na terça-feira estávamos aqui, e assim foi até na sexta-feira. E no sábado, a grande aglomeração de pessoas, como eu disse, acabei de falar, até mesmo parabenizando as irmãs, e isso é motivo de muita gratidão. E como se não bastasse, hoje, cercarmos a mesa do Senhor, sentarmos com Ele. Eu sempre digo que para ir a Jesus, somos nós que tomamos a decisão de aceitarmos a Cristo. Mas para cercarmos a mesa, para comer do pão e beber do vinho, é Ele que nos convida. É o Senhor que tem o maior prazer, o maior, eu vou dizer, a maior expectativa é a dele, de hoje nós estarmos em volta da sua mesa, para participarmos com Ele deste pão e deste vinho. Mas deixa eu dizer uma coisa, para tudo isso é necessário termos fé, é necessário acreditarmos piamente naquilo que Deus, Ele tem o poder para proporcionar a cada um de nós. E isso, irmão, está muito relativo no que se diz respeito de uma mudança de uma pessoa para outra, de uma mente para outra. Há pessoas que acreditam em um nível mais elevado, há outras que acreditam um pouco menos, outras que querem ver para poder crer. A esses, o Senhor recomenda, seja crente e não incrédulo. Se a gente está esperando ver para crer, o próprio Jesus já caracterizou como incrédulo. Ele diz, seja crente. Foi o que ele disse para quem? Para Tomé. Ele disse para Tomé, quando os apóstolos, naquela maior empolgação, Tomé não estava na reunião em que Cristo apareceu a primeira vez para os discípulos. Aí agora, quando eles se encontram, aí eles tudo empolgados, sabe? Você já deu notícia para alguém de algo extraordinário e essa pessoa começou assim, tá. Aí depois nossa, eu devia não ter falado nada para ele, porque o cara, sinceridade, é muito frio. Ele parece que não acreditou e realmente não está acreditando. E aí os apóstolos, Tomé, rapaz, Cristo apareceu, tudo aconteceu como ele tinha dito, ele veio agora glorificado, num corpo incorruptível. Né? Muito bem. E aí tu não acredita? Ele diz, só se eu ver. E mais, não é só ver não. Eu tenho que tocar aonde os cravos perfuraram, aonde a lança furou do seu lado. E deixa eu dizer, Tomé estava falando já de coisa que ele tinha ouvido. Porque pelos relatos bíblicos ele não estava lá, na crucificação. Lá estava o apóstolo João. E João com certeza chegou e disse, cravaram as suas mãos, cravaram os seus pés. E como se não bastasse, um soldado ainda veio e furou do seu lado com uma lança. Ele acreditou no que João disse. Porém, ele queria provas. Deixa eu dizer uma coisa. A gente fala muito de milagres.
E talvez você está convencido disso, que Jesus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas você está pedindo para Ele uma oportunidade para que você veja, ou quem sabe aconteça com você, em você, um milagre para que isso venha se concretizar mais, para que seja uma crença solo. Entende? A mulher samaritana, quando anunciou para o povo de Samaria que lá no poço de Jacó tinha um profeta, e quando eles vieram que Jesus pregou para eles, eles se voltaram para a mulher e disse: agora nós cremos, não é porque tu falou, mas é porque nós vimos. Há uma importância em tudo isso. Isso não, em todas as suas particularidades, se denomina a uma incredulidade. Mas às vezes até um desejo maior que isso aconteça na sua vida, para que se concretize mais, para que se solidifique mais essa fé que você professa ter em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: se você acredita realmente, esta noite é uma noite de uma experiência mais profunda com Ele. A maneira que nós nos entregamos para o Senhor é a maneira que Ele deseja de mais ainda, que nos aprofundemos nele. E para isso, Ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa. Então que nesta noite todo bloqueio, tudo aquilo que possa estar bloqueando um milagre na sua vida, até mesmo de uma decisão, até mesmo de tomar uma posição, uma postura diante de Deus, que possa fazer a diferença, não apenas a diferença em um culto, mas em uma geração que está perdendo o seu referencial. Que são tantas coisas que estão sendo adquiridas na igreja para chamar a atenção das pessoas, para prender as pessoas. Que as pessoas se sintam motivadas a vir para a igreja. O maior motivo para um verdadeiro adorador é Cristo Jesus. Não é uma banda de música, não é um vocal, não é um coral, não é um pregador renomado. O maior motivo de estarmos aqui é Ele, porque foi Ele que deu a sua vida por nós. Nós não vamos ser condenados com o mundo, porque Ele decidiu dar a sua vida. Então aí a gente já tem 1001 motivo para glorificar o seu nome. Mas deixa eu dizer uma coisa. Acontece algumas coisas na nossa vida, no que se diz respeito ao acreditar. Quanto mais nos entregamos a algo, mais isso há probabilidade de acontecer na nossa vida. Se nós acreditarmos, certamente buscaremos. Mas se não acreditarmos, ficaremos intactos, parados, esperando a coisa acontecer. Lembra do cego que estava à beira do tanque, esperando o mover das águas? Há pessoas que estão assim há muito tempo, esperando um movimento para que ele se lance. Mas deixa eu dizer, o movimento para acontecer na nossa vida não é um movimento externo, mas um movimento interno. E o movimento interno, ele só acontece quando nós nos lançamos pela fé. Pela fé. A gente precisa acreditar. E no que estamos acreditando? Jó capítulo 3, versículo 25 e o 26. Vamos ler. Peço permissão a vocês para ler no celular, porque a irmã Helena vai trabalhar à medida em que nós o permitimos
que Ele trabalhe em nós. Se nós tivermos uma mente voltada para Ele, que acredite no seu poder, na sua ação sobrenatural, Ele vai fazer. Porque Ele mesmo disse: se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Se vocês bater, a porta vai se abrir. Ou é só na minha Bíblia que tem isso, irmãos? A de vocês também tem, né? Pode não ter lido ainda, mas tem. Pode ler que tem. Olha o que diz. O 25. Porque aquilo que temo me sobreveio, e o que receio me aconteceu. Jó capítulo 3, verso 25. Acabei de ler. O 26 agora. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. O que foi que aconteceu com Jó? Tudo aquilo que ele tinha medo. Tudo aquilo que ele tinha medo, isto aconteceu com ele. A ponto de não ter paz, não ter sossego, mas sim, vir sobre ele a perturbação. Jó declara claramente que ele alimentava um sentimento. Ele alimentava um pensamento, diga-se de passagem, negativo. Ô irmão, o que você está pensando? O que você está pensando? Você está pensando de forma positiva ou negativa? Você está como aqueles da época de Davi? Tinha um, foge-me da memória o seu nome. Pastor Antônio, alguns dos irmãos podem me ajudar, se lembrarem o nome. Mas o que eu quero dizer, esse estava esperando o fracasso, a queda de Davi, para ele assumir o trono. Tem pessoas que pensam negativamente. Tem pessoas que ficam pensando tudo de ruim. Mas se isso me acontecer, se isso me vier, mas se isso, não, eu tenho medo. Jó declara que de tudo que ele tinha medo, veio sobre ele. Então aqui nós vamos entender, era crente? Era. Era crente de verdade? Era. Mas tinha pensamentos negativos. E esses pensamentos lhe levaram a um momento de constrangimento, um momento de dificuldade, aonde se ele não fosse crente de verdade, apesar de pensamentos negativos circulando sobre a sua cabeça, ele teria negado o nome do Senhor. Mas ele resistiu. Mas deixa eu dizer, nem todos têm essa estrutura. Por isso que o conselho é que mude a sua mente. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele recomenda para que tenhamos uma mente sadia. Esta mente, ela nos leva a buscar a compreensão da boa e agradável vontade do Senhor. Pergunto, o que você está pensando? Mas vou mais além da pergunta. Quem está ao seu lado? O que está pensando também? Porque a gente se depara, às vezes, em momentos de dificuldade, que nós não estamos conseguindo nos sobressairmos desta guerra, essa guerra que há na nossa mente, no nosso interior. Será? Não sei, quem sabe?
E aí você se aproxima de pessoas que pensam também negativamente. Não, fulano, calma, olha, as coisas desse jeito. Após você ter uma grande perda, após você ter um prejuízo, após acontecer algo ruim na sua vida, aí chega aqueles e diz, não, mas a vida é assim. A vida é desse jeito. Ah, porque? Não, isso aí acontece. Quando acontece uma decepção na questão, na vida amorosa, por exemplo, um casamento que não deu certo, aí tem aqueles que vêm dizer, é porque homem é tudo do mesmo jeito. Ah não, mulher só muda o endereço, é mentira de Satanás. Às vezes você nem está pensando ou nem tem pensamentos ruins, mas se essas pessoas se aproximam de você e começam a injetar esse pensamento negativo e gera medo em você, e é isso que vai acontecer com você. Porque nós nos lançamos sobre um desafio de acreditar, de entregar a nossa vida de forma total ao Senhor. É Ele que cuida de nós. As circunstâncias não devem nos dominar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam em uma situação meia crítica, apertada, porque estava em jogo ali a sua vida. Sabe o que eles disseram? Eles disseram, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, saiba você que nós não negaremos o seu nome. Ou seja, não nos dobraremos diante das circunstâncias. Há pessoas que estão aguardando a derrota, calculando. Recordo-me de uma história bíblica até. Veio convidar Jesus para ir na sua casa para curar a sua filha. Ele estava com a filha doente, muito doente. E Jesus diz, olha, Jairo, fica tranquilo. Te preocupa não, só vou atender essa turma aqui, eu vou lá na tua casa. E Jairo, logicamente, as suas animações vieram. As suas esperanças se renovaram. Entendam. O homem estava com uma filha doente. Aquele que ele acreditava, porque se ele não acreditasse, ele não tinha vindo. Até porque o histórico de Jesus já mencionava essa confiança nele. Aí eu vou lá na tua casa. Pronto. Minha filha está curada. Vai ser curada. E ele está todo animado. Mas de repente chegam os mensageiros e diz, não perturbe mais o mestre, porque a menina morreu. Entende? As suas animações, elas se revigoram. Diante de situações críticas, você começa a acreditar que a coisa sim vai ter jeito. Elas vão acontecer, porque agora tem um que é soberano, que está sobre o comando. Você está começando a gerar isso na sua mente. Mas daqui a pouco aparece um filho das trevas e diz, nada. Da onde, rapaz? Isso não vai acontecer, não. As coisas é desse jeito mesmo. A tua empresa quebrou, pronto, está ferrado. O governo é que é culpado. Aí, gente, começa a arrumar tanta coisa para envolver, para que você não acredite num milagre de Deus. Ô irmão, você como pai, nós como pai, receber uma notícia dessa, a gente pode estar animado do jeito que tiver. Mas porque a morte é o final para nós. Para Cristo não. Aquele homem com certeza se desmontou todo. Mas eu tinha gerado tantas expectativas. Era esse o casamento dos sonhos. Era essa a empresa que tanto eu queria. Era esse o filho que eu estava apostando que ia ser o representante da família. Ou a filha. E de repente algo aconteceu. E a notícia chegou a você. E você desanimou. Ei, Cristo, ele simplesmente virou para o Jairo e disse, ei Jairo, fica tranquilo rapaz. A menina só está dormindo. Porque para nós pode estar morto.
Para nós, pode estar perdido a situação. Mas para Ele é o Criador de tudo. Não perca as esperanças. Não permita os pensamentos negativos pousar sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Alimente, pense. Paulo diz, se é para pensarmos, vamos pensar nas coisas que são de cima. Não é isso que ele diz aos irmãos de Colossos? Pense nas coisas que são de cima. E agora, o que a gente percebe é que ele precisa, ou nós precisamos, de um ato de fé, de uma expressão de fé, para que o milagre aconteça. Deus, ele não está interessado em operar em vidas que não têm fé. O próprio Jesus, ele diz, vocês precisam ter fé. Porque se eu chegar a vocês e você encontrar em vocês fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para ele fazer. Mas não fique dizendo que não, não dá, porque não dá. Não, meu salário é pequeno, não posso conseguir uma coisa maior. Não, acho que eu sou muito inferior, não consigo algo de maior nível. Não, você precisa acreditar no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É isso que é. Jesus chega na casa de Jairo. Ele chega na casa de Jairo e o que é que ele faz? Olha para todo mundo. Aí diz, ele não viu fé em ninguém ali. Ele diz, para aí. Entra comigo. Jairo, a mãe da menina, só o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Apenas esses. Eles entraram para o quarto. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, ele não tem interesse nenhum de convencer alguém se ele não tiver fé. Precisa acreditar nele. Porque a própria palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, ele disse o quê? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Precisa ter fé. E é fé no sobrenatural. Não estamos falando de fé natural. É fé no sobrenatural. A menina fez o quê? Após a visita daqueles que acreditavam no milagre, ela ressuscitou. Os seus sonhos podem ressuscitar. Seus projetos, as suas expectativas e perspectivas até. Elas podem ressuscitar de uma vez que você esteja rodeado também de pessoas que acreditem como você. A gente precisa ter aquela perspectiva não baseada nas circunstâncias. Vocês querem um exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Tinha situação mais horrível do que aquela. Uma mulher que já era excluída da sociedade. Porque o judaísmo não aceita uma mulher, nem nos seus dias de menstruação, ela, para eles, é imunda. Se tocar nela, o homem já está imundo também. Imagine uma mulher com uma hemorragia há 12 anos. Mas ela estava insistindo porque ela tinha condições. No início, ela foi empobrecendo à medida que os anos foram passando. Foram 12 anos. Ela correndo para o médico, mas o texto diz que ela não tendo mais dinheiro para pagar a consulta, para pagar o plano. Agora nem o plano funerário tinha mais jeito. Porque ela já tinha acabado tudo. Agora só que ela estava lutando pela vida. Ela estava lutando pela vida. E Deus sempre vai honrar aqueles que batalham.
aqueles que procuram se sobressair das circunstâncias que possam lhe sobrevir. Quando ela acabou todo o seu dinheiro, e que você não chegue a esse ponto, de que ser necessário você chegar ao fundo do poço. Mas se for necessário, Deus vai permitir que você vá, porque tudo que Ele quer é que você acredite nele. Mas que não haja essa necessidade, porque nós estamos todo dia na igreja, ouvindo a palavra de Deus, palavras condutoras, que geram fé em nós. Mas aquela mulher, quando ela viu que os homens não davam jeito no seu problema, ela, primeiro, ela não disse, eu vou ver se esse tal de Jesus dá jeito. Eu só vejo falar dele. Não, ela não disse assim. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa maneira, correndo para a igreja para ver se a sua vida muda. A sua vida vai mudar se você correr para Cristo, você entregar a sua vida para Cristo. A igreja não tem como mudar a vida de ninguém. De maneira nenhuma. Agora Cristo muda todo o nosso ser. É o homem velho sendo dominado agora pelo homem novo, pela nova criatura que Cristo gerou em você. Ela disse, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu celebrou a sua vitória antes de receber. Alguém chegou lá e disse, tem bom ânimo, o mestre te chama. O que foi que ele fez? Jogou a sua capa, que era o que lhes dava direito a estar pedindo esmola. Não podia se encontrar ninguém sem aquela capa pedindo esmola. Não era legalizado pelo Império Romano. E quando disse, o mestre te chama, ele jogou a capa fora e já foi correndo para ao encontro do Senhor. Ele sabia que em Cristo ele iria receber. Ele colocou também no seu coração que acreditava nisso. Deixa eu dizer um negócio. Voltando aqui ao texto que lemos de Jó. Jó oferecia sacrifício pelos filhos. Os filhos iam para as festas, para as organizações que eles mesmos faziam. E Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Lembra do texto? Ele oferecia sacrifício pelos filhos, pedindo a Deus que não deixasse nada ruim acontecer sobre eles. Deixa eu dizer, essa atitude de Jó, ela não era a atitude de um homem de confiança em Deus. Ele mesmo diz que o que ele temia, isso lhe sobreveio. Ele acreditava que Deus poderia livrar, mas de uma forma condicional. Era o toma lá da cá. O seu sacrifício, a intenção não era a adoração a Deus. Era a guarda dos filhos. Era a guarda dos filhos. Era a guarda dos seus bens. E isso lhe perturbava, a ponto de achar que ele tinha que ser o dizimista fiel, ele tinha que ser o cara que estava envolvido em tudo. Alguém que estava ali assistindo dizia, esse daí é um verdadeiro adorador. Mas não, ele fazia isso com medo. E não sirva a Deus com medo. Porque aquilo que você possa estar temendo, possa ser isso que virá sobre você. Há pessoas que estão muito ligadas ao passado, aquilo que eu sempre digo. Pessoas que estão vivendo uma vida de perturbação por conta do fantasma do passado. É a chamada neuroassociação. Neuroassociação.
às vezes em um aperto de mão, às vezes em um abraço, às vezes em uma saudação, que você pensou que foi a mais dedicada. Aquele tornou bem lustre naquela reunião. Você se sente bem assim, à vontade, da maneira que te trataram, mas depois você descobre que eles era em forma de desdenho a você. Isso te decepciona. Isso te frustra. Mas deixa eu dizer, nem todos os abraços são falsos. Nem todos os apertos de mão são falsos. Assim como também algumas correções, algumas palavras de desaprovação, elas possam ser de ira. Não. Ela possa ser de condução. A maneira dura em que foi falada, ela é para te conduzir a um caminho, balizando um caminho seguro para você. A reprovação de alguém, ela possa ser para um balizar do teu caminho. Que tenhamos maturidade para compreendermos aquilo que está sendo conduzido a nós, com a intenção de nos fazermos crescer, de desenvolver em nós uma mente sadia. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6 e o versículo de número 19, sabe o que Paulo diz? Ele disse: vou falar a vocês de uma forma bem suave, porque vocês não têm estrutura para ouvir da maneira que eu deveria falar. Paulo estava lidando com uma igreja de meninos. Alguns no meio eram como meninos, que a gente vai ver o escritor aos Hebreus dizendo que pelo tempo decorrido já eram para ser mestres. Mas por conta de não ter uma mente sadia, não ter buscado em Deus oferecer um sacrifício vivo, se lançar sobre o Senhor, eles ainda eram crianças, como crianças, que nem para ouvir uma palavra como se deveria, não pode, não aguenta, não suporta. Eu vou sair dessa igreja. Esse pastor está com muita coisa. Ele está pensando o quê? Já me deparei com alguns, irmão Francisco, que dizia: se eu sair dessa igreja, ela vai fechar. Se ela fosse minha, talvez fecharia. Com palavras suaves. Porque vocês são fracos. Vocês não suportam ouvir a verdade como ela é. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 6 e o versículo 19. Ele fala isso. E ele não fala com muito prazer. Ele já fala com um tom de indignação. Porque ninguém está se doando, principalmente como o apóstolo Paulo, para passar um tempo e em vez de ver uma igreja crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, está crescendo na ignorância. Ignorância essa que tem coragem de comer do pão e beber do vinho indignamente. Falei aqui no domingo passado. Uma outra coisa, não apenas em si um pecado, mas ela simplesmente identifica de quem o mentiroso é filho. João capítulo 10, capítulo 8 e 44, Jesus ele diz:
vocês são filho do diabo, porque vocês mentem. E o diabo, toda palavra que ele vai falar é mentira. Por quê? Porque a mentira é dele próprio. Ele é o pai da mentira. Então a mentira é pior do que o adultério. Porque o adultério não te identifica como filho do diabo. A mentira sim, e alguém acha que é muito leve. Não, eu já vi até gente aí da alta dizendo, não, foi uma mentira gospel. Não tem mentira gospel. Se tem mentira gospel, deixa eu dizer, eu não sou desse grupo gospel. Não sou. E você também não deve ser. Sabe o que acontece? A neuroassociação tem travado muitas pessoas. A neuroassociação do passado. O fantasma do passado tem mantido as pessoas em cativeiro. Pessoas que agora acham que tudo na vida dele vai ser uma derrota. Pessoas que acham que passou o seu tempo para construir algo. Alguns na questão do relacionamento, do casamento. Outros na questão do empresarial, ou mesmo de empregado. Não, já estou muito velho, não dá para mim. Eu ir atrás de um emprego, não vão querer assinar minha carteira. Eu não produzo, não vou produzir como produziria aí há tantos anos atrás. Ei, irmãos, que negócio é esse? Conheço a história de um homem de 85 anos que quiseram diminuir ele. Ele disse, epa, eu estou com a mesma força, eu estou com o mesmo vigor que eu tinha há 40 anos atrás. Vocês estão entendendo o que está sendo passado a vocês? É que para Deus não tem tempo, para Deus não tem época, para Deus, primeiro, não tem questão de passado. Porque a primeira coisa, quando nós aceitamos a Cristo, sabe o que a palavra de Deus diz em relação ao nosso passado? Deus diz assim, ei, toma conhecimento de uma coisa, teu passado não interessa mais, eu vou esquecer o teu passado. Eu vou esquecer o teu passado. Se Deus tem essa proposta para você, por que você fica se lançando para o passado, em vez de se preparar no presente, e assim preparando o teu futuro? Há pessoas que não estão se preparando para o futuro. Elas mesmo estão dizendo, eu vou viver, Deus dará. Negativo, irmãos. Faz isso não. Não faz isso não. A neuroassociação das coisas passadas, das experiências de frustrações, elas podem estar tentando te diminuir, mas acredite como acreditou Caleb. É esse o homem de 85 anos que não aceitou ser tratado a sua produtividade como um homem de 85 anos. Não, eu tenho todo o vigor, assim como eu tinha há 40 anos atrás. Acreditar é o passo para o sucesso de cada cristão. Se nós não acreditarmos, se enveredarmos pelo caminho da neuroassociação, você não vai conseguir se restaurar. Porque as pessoas te decepcionam mesmo. Elas nos decepcionam. Mas após uma decepção, nós devemos gerar algo de confiabilidade. Até mesmo na própria pessoa. Na mesma pessoa que nos decepcionou. Porque a nossa fé, ela não está lançada apenas no caráter do indivíduo, mas está lançado naquele que pode mudar todas as coisas. Se você se entregou a Cristo, você está sendo uma pessoa autossuficiente para enfrentar as tempestades da vida. Para enfrentar as circunstâncias adversas que possam vir sobre você. Alguém pode não acreditar em você, mas o Senhor, Ele mesmo diz, ainda que todos te rejeite, eu todavia não te desampararei. Você quer confiar em quem? Em todos ou em Deus? Pastor, mas eu já tentei várias vezes, não deu certo.
porque não está tentando da maneira correta. Falamos esses dias de Isaac.